Bom dia, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui conosco hoje para o minicurso de Gestão de Conflitos e Resoluções de Problemas, com o professor Domingos Sávio, nosso Bom parceiro dia, aí da Nova. gente e Educação Corporativa. E aí eu queria agradecer, em nome da ECIP, do presidente Eduardo Amaral e do diretor executivo Cássio Sabatier, a presença do Domingos Sávio e a Obrigado. presença de todos aqui. Então tá jóia, gente. Então eu vou iniciar, Sandrine. Pode iniciar. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Então, apresentar para vocês, né, a nossa nova marca, né? Nós mudamos, né? Entendemos isso como uma evolução de Juno, que até acho que o mês passado, né? Mês passado, ainda tratávamos, ou ao mês de setembro, isso eu tenho certeza, que era Juno Consultoria e Treinamento, e aí nós evoluímos e agora nós estamos ampliando, nós já ampliamos, inclusive, e agora passamos para educação corporativa, né, e o nosso slogan, né, que é conhecimentos que transformam, né. Passar para você dar agora nós, claro, vemos aqui como uma notícia muito boa, né, agora somos uma plataforma corporativa, desenvolvimento profissional e organizacional. Então, assim, cursos online, né, só acontecerão esses assim, nós temos aqui pela AECIP, ou, claro, alguns cursos em company, ou quando necessário para alguma empresa cliente, a gente fazer assim algum curso pelo Teams, né, mas online mesmo conosco, agora só mesmo os cursos de pós-graduação. Os demais cursos, eles já estão sendo colocados, né, já está sendo providenciado isso, e eles ficaram dentro da nossa plataforma para os alunos estudarem, né, de uma forma bem flexível, né, bem tranquila, a qualquer momento, qualquer hora, né, tudo bem estruturado. Então, assim, essa é a nova cara, né, vamos dizer assim, da Juno, e assim, nós estamos trabalhando nisso, claro, eu e toda a equipe, né, para entregar para vocês sempre o melhor produto e o melhor serviço. E aí, vamos, então, falar, né, de uma forma assim bem tranquila sobre essa questão de gestão de conflitos. Tendo em vista que nós estamos, como eu iniciei, né, nós estamos falando acerca de comportamento humano, que é algo muito multifacetado, muito profundo, que nós sabemos que nenhum teórico, nem o próprio Freud conseguiu explicar, né, completamente o comportamento humano, né, tudo que nós temos na base psicológica, né, na ciência psicológica, são teorias, né, os teóricos, né, nós chamamos de teorias do comportamento, né. Então, assim, tudo é uma base teórica, mas não se dá, não é possível, né, se ter uma assertividade sobre o comportamento humano, porque é muito variável. Mas nós estudamos, né, a base, assim, uma base conceitual teórica, né, e como atuar melhor dentro desse panorama, né, dentro desse composto de relacionamento humano, na vista de mitigar, né, essa situação com essa palavra que é tão complexa, né, que são os conflitos, né, entre as pessoas. Né? E aqui, claro, nós vamos falar isso dentro de uma abordagem organizacional, né, uma abordagem de liderança e de gestão. Né? Ok? Todos estão me ouvindo aí de uma forma tranquila? Sim. Então, tá ótimo. Então, nós vamos aqui ver nesse módulo 1, né, essa questão. Tem um teste, né, que eu vou deixar para vocês, eu vou enviar para a Sandrine no final, e pedir para a Sandrine enviar para vocês um teste para saber se somos um bom, né, gerenciador de conflitos. Né. No final, eu mando para a Sandrine e ela passa para vocês pelo próprio WhatsApp mesmo, né, vocês respondem, né, e a gente pode até fazer uma discussão na próxima quinta-feira para a gente entender em que nível estamos quando se trata de gestão de conflitos, né? Ver o que é conflito, né? Os tipos e níveis de conflitos, as principais causas de um conflito e forma de expressar conflitos. Antes que a gente comece a falar sobre essa questão né, do conflito propriamente dito, né, podemos, então, pensar o seguinte: todo ser humano, né, nós, enquanto seres humanos, nós temos conhecimentos, né, variados e diferentes, inclusive,
estrutura de personalidade diferente, nós temos percepções diferentes, muitas vezes até conflitantes de uma mesma imagem, de uma mesma situação, ou mesmo contexto, né? Então, isso gera pontos de vista diferentes, gera ideias diferentes, né? E aí, nós, seres humanos, nós tendemos a querer defender o nosso ponto de vista, defender a nossa ideia, né? Defender aquilo assim que eu coloco como a linha do meu pensamento, né? E a partir dessa defesa, né? Essa assim, muitas vezes de uma forma muito firme, aí como então começam então a surgir os conflitos. Que, na verdade, também a gente pode entender que os conflitos nem sempre eles são negativos, né? Existem conflitos que são positivos, porque dentro da gestão, inclusive, a partir do conflito de opiniões, né, pode surgir novos conhecimentos, né, e novas oportunidades de melhoria. Mas é importante, né, que nós, enquanto seres humanos, estejamos atentos a nós mesmos para entender até que ponto o meu comportamento ele está gerando um conflito positivo ou negativo, né? E aí a maturidade profissional nessa hora ela precisa eclodir assim de uma forma muito tranquila para que a gente possamos agir de uma forma mais, vamos dizer assim, madura, entender que nem sempre a minha ideia vai ser a melhor, nem sempre o meu ponto de vista ele vai contribuir, e que eu também consiga fazer uma ausculta, né, interna, e eu perceber, né, no meu interior coisas que precisam melhorar. Hoje que se pede muito, que aliás não é nem pedir, né? É uma prerrogativa, né? Da liderança, é uma competência assim, que está cada dia mais sendo essencial no ofício da liderança ou na execução de um modelo de gestão, né? Que é uma competência emocional. Ou seja, eu preciso conhecer minhas emoções e aprender a trabalhar com as minhas emoções nos variados momentos, nas variadas situações. Isso requer a gente assim ter uma certa humildade das coisas e compreender, né, e perceber nossas ações que nós muitas vezes julgamos que estão corretas, porque eu preciso falar mesmo, porque eu preciso dizer, porque tem que me ouvir, mas as coisas nem sempre elas serão, vamos dizer assim, produtivas quando elas ocorrem por esse caminho, né? A gente precisa aprender, e isso é uma questão de melhoria, é uma questão de maturidade profissional que todos nós precisamos, né, de uma forma tranquila. E aí aqui, né, nesse mesmo momento, né, vocês vão ter esse teste, né, lá ele vai explicando tudo bem direitinho, inclusive eu vou também explicar para a Sandrine, e ela, se alguma coisa passa para vocês, ou pode entrar em contato comigo, ele é bem tranquilo, né? Vocês vão ver lá, é autoexplicativo, só para vocês responderem, e a gente tem uma ideia, inclusive vocês mesmos têm uma ideia, né, de em que nível estão quando se trata dessa questão de resolução de conflitos. Então, desde já para vocês um bom teste. A gente começa a ver o que é conflito, né? São fenômenos que ocorrem quando existe incompatibilidade entre duas ou mais pessoas, grupos, sociedade, empresa. Então, toda vez que a gente nós somos envolvidos em uma situação, né, que gera incompatibilidade, então já começa a gerar conflito. Vamos imaginar uma situação bem introdutória aqui, né, que aconteceu aqui em dois polos diferentes, né, comigo e com a Sandrine. Agora, no início, nós atrasamos um pouquinho o horário de início, né? Questões lá, primeiro foi o notebook lá da Sandrine que travou, e o meu aqui parece que é invejoso, acabou travando também. E acabou que nós iniciamos alguns minutos depois, né, do nosso combinado. E aí, assim, pode dizer que o horário era 8h30, por que não começa 8h30, marca o horário e começa outro? Se o notebook ia travar, por que não ligou antes? Então, assim, vamos dizer assim, coisas simples, né? Assim, que muitas vezes a gente começa a dar uma magnitude maior do que o devido a uma situação, e já começa, então, a gente começa a criar o conflito dentro de nós mesmos.
A partir do momento que eu começo a ficar me questionando demais, que eu começo a ficar interrogando demais, que eu começo a ficar fazendo aquelas exigências veladas comigo mesmo, então significa que o conflito ele já está latente dentro de mim e ele vai eclodir a qualquer momento. Se eu não tenho o que a gente chama desse, o meu controle emocional, por meio de uma competência emocional bem desenvolvida, a tendência é que eu vou, então, vou tornar, vamos dizer assim, perceptível, né? Aquele conflito que está dentro de mim por uma situação que eu não estou gostando, que eu não estou percebendo como positiva, que não me está sendo agradável, e eu começo, então, a tornar isso uma realidade perceptível, e eu posso entrar em conflito com outras pessoas que não têm o mesmo ponto de vista que eu. A pessoa pode dizer, mas nós temos 2 horas para o curso, então, isso acontece, um atraso por uma coisa por outra, aí eu falo, não, mas não pode, porque tem que ser 8h30, tem que aumentar bem o tempo, já está desperdiçando tempo, eu estou aqui esperando, e eu estou, sabe? E muitas vezes são coisas muito simples, né? Coisa que nós podemos, vamos dizer assim, administrar com muita tranquilidade, e nós acabamos dando magnitude a uma situação que ela não tem aquela magnitude toda e acaba gerando um conflito. Quando nós estamos tratando da questão da liderança, né? O líder que ele está à frente de pessoas, ele está lidando com pessoas, então, assim, é algo muito importante ele perceber, ele ter essa percepção, esse feeling próprio, né? Assim, bem subjetivo, de como é que ele atua. Ele precisa, o tempo inteiro, estar se percebendo a sua atuação. Porque situações levam o líder a minha equipe não está legal, a equipe não está boa, a equipe não está andando no caminho legal, não estamos entregando os resultados, não estamos alcançando os objetivos, nem as metas, e aí a equipe não está bom, as pessoas ficam discutindo, não se entendem. E aí, então, nesse momento, a liderança ela precisa perceber qual é a atuação dela. Antes dessas situações conflituosas, no meio dessas situações conflituosas, ou em meio ao conflito gerado dentro da equipe, do grupo, como seja, e após o conflito ser, então, resolvido, ou pelo menos abafado. Se ele for abafado, é um problema maior, porque ele vai eclodir a qualquer momento e ele virá com muito mais força. O conflito é para ser resolvido, né? Juntar as partes, mas resolver tudo de uma forma tranquila. Mas a gente precisa perceber que pode acontecer situações em que o conflito está partindo da liderança, alcançando a equipe, e o líder diz que não, que só está lá na equipe, mas ele pode estar nele. Né? Ele pode ser a peça-chave do conflito e não se perceber ou não querer ser percebido dessa forma. Né? O que a gente chama assim, para não... a gente mais daqui a pena, o conflito é o outro que se conflitua. É a minha equipe que é especialista em conflito. Né? Uma vez que o líder é ele que cria, né, essa cultura dentro da organização, é ele que vamos dizer assim, o espelho das ações dentro da organização, como também dentro da própria equipe. Então, o comportamento do líder ele vai ser percebido como ponto norteador do comportamento da equipe. Né? A equipe ela costuma, né, até por uma questão cultural, ela validar os comportamentos do líder. Né? Quando ela valida, então ela usa como modo de ação, como variável, né, para a resolução de problemas internos e externos dentro da própria organização. Então, essa atenção, né, para a gente já iniciar falando sobre o conflito, do líder, dele com ele mesmo, é importante. Saber como que ele está atuando, qual que imagem ele passa para a sua equipe, para entender onde realmente está sendo gerado as fontes de conflito, como é que ele pode atuar. Como somos seres humanos, né, com comportamento altamente variável, né? E com desejo próprio, com instintos, com expectativas, com interesses, isso é tipo do ser humano. Então, é necessário que se tenha essa percepção, para que se possa exercer uma liderança eficaz, né? E ser um bom solucionador, né? Ou
vamos dizer assim, gerenciador de conflitos, né, e resolução de problemas organizacionais. Então, o teste vai ajudar bastante já para se perceber em que nível se está acerca dessa gestão de conflitos. Agora, antes, né, da gente continuar, né, é bom a gente ter um diálogo, né, falar sobre essas questões que envolvem comportamento humano, base psicológica. A gente precisa ter um diálogo, a gente precisa estar conversando, né, até para fazer aflorar questões que podem ajudar em resolução. E sim, vou ficar muito tranquilo, né, feliz, inclusive, em ouvir assim, alguns relatos de vocês, de situações de conflitos que vocês já presenciaram como membro de equipe ou como líder, não sei qual posto vocês estão atuando, né, exercendo dentro da organização, mas seria bom a gente ouvir algumas situações aí. Se alguém tiver algum caso para contar de uma situação de conflito, que foi assim, algo que precisou de uma solução e que depois assim, foi resolvido ou não foi resolvido, para a gente então seguir e ter uma ideia, para a gente já usar também isso como um ponto de reflexão. Claro, maturidade, né, para todos nós. Então, se alguém quiser falar, fica à vontade aí. Eu estou aqui para ouvir, né, como todos estão também. Na realidade, Ah, às vezes você tem uma convicção, né, de uma situação, e às vezes a forma também com que você se posiciona, né, em prol de uma solução, ele pode ser interpretado aí de vários viés, né? sim, Então, a grande parte das vezes, a gente tem que tomar cuidado na abordagem construtiva, né? Em prol da solução do problema, e não você procurar culpado, né? Porque normalmente o que acontece é que nas empresas, né, a gente sempre procura um culpado para um problema, né? uhum, Então, você precisa saber aprender com os erros, né, para não ocorrer de novo. Mas grande parte dos conflitos se dá em função da forma da abordagem, né? Que às vezes você tem uma convicção, né? Você tem às vezes mais alta do que a outra pessoa e você acredita que você está correto e às vezes você não está enxergando todo e você pode vir até um problema e isso se gerar um conflito, né? Então tem que tomar muito cuidado na parte da abordagem, né? Para poder evitar. O conflito, às vezes, dependendo da situação, ele é benéfico, né? Mas você tem que saber muito como conduzir isso. isso. Conflito, assim, né, vamos falar aqui de uma forma bem tranquila, é como se você estivesse colocando sal numa comida. Né? Vamos assim, a gestão do conflito, né? Então tem que ter, nessa hora você tem que ter o cuidado para você não ser mais nem menos. Assim, numa uma comparação tranquila, né? Então, assim, a gestão do conflito, ela quer que você veja isso, ela quer que você vá por esse caminho, usando as técnicas de resolução dentro do equilíbrio. Eu não posso dar, digamos, numa gestão de um conflito entre pessoas e eu ser parcial, né? Ou está tendendo para um lado. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio, né? Que eu estou aqui no centro e eu não posso usar a mais para um lado nem para o outro, nem para mais nem para menos. Isso ajuda nessa resolução dos conflitos. E a gente sabe, dentro de uma organização, todo momento existem problemas organizacionais a serem resolvidos. Isso numa linguagem bem administrativa. Quando a gente vai levando para a linguagem, né, nossa, do nosso dia a dia, do Lean Six Sigma, né, a gente não fala em problemas, muito menos em culpados. Né? Já é um caminho muito bom que o Lean já nos ajuda nessa hora para a gente gerir conflitos. Por quê? Porque nós entendemos que as organizações elas não têm problemas, elas têm oportunidade de melhoria. E eu não tenho culpados, eu tenho causas dos problemas que para nós agora será uma melhoria. Então, quando a gente começa a ver o conflito, também por essa visão do Lean Six Sigma, eu começo a ver o seguinte, existe ali uma incompatibilidade, né? Ou está vendo ali uma situação de
desentendimento por causa de ponto de vista, de percepção, de ideias, né, que gera muito isso, né, aquela defesa ferrenha de uma ideia, de um ponto de vista, e além então é uma oportunidade de melhorar o relacionamento dentro da equipe. O líder tem a oportunidade de se apresentar como um líder eficaz, né, aquele líder que ele tem assim, ele está bem avançado, bem desenvolvido na questão da competência emocional, e então ele vem estar ali para auxiliar as pessoas, né, a resolver o conflito, dando a sua contribuição dentro do conhecimento teórico e também prático, claro, né? Não pode apenas ficar em cima de teorias. Tem que haver também o pragmatismo. Mas, assim, são pontos que a gente precisa perceber, que nem sempre o líder ele tem razão, como também o membro da equipe. A partir do momento que eu tenho esse controle emocional, essa competência emocional, que eu consigo administrar minhas emoções, e quando eu digo assim que essa competência emocional está bem desenvolvida, eu também consigo auxiliar as pessoas para que elas também consigam controlar as emoções dela. Eu não posso controlar a emoção de ninguém. Se alguém está com raiva, eu não posso chegar lá e dizer assim, eu vou tirar sua raiva. Eu vou lá e boto a mão na cabeça da pessoa, ou meto a mão na garganta dela e puxo a raiva dela. Não é assim, né? O líder apenas ele entra com aquele mediador, como aquele psicólogo, como aquele gestor, muitas vezes, sabe, o líder ele tem vários papéis, né? Ele é um cara polivalente nessa questão, porque o líder ele atua com vários papéis frente à sua equipe. Nesse momento ele entra como um conciliador, até como né, um psicólogo, um gestor, para ajudar então essas questões dentro da equipe, muitas vezes até inter-equipe, né, e extra-equipe. Lembrando que conflitos, eles não resolvidos, eles são extremamente contraproducentes. Extremamente. Então, se a gente não os resolve, a tendência é que eles vão interferir no alcance dos resultados organizacionais. E aí a gestão ela é muito simples, né? Agora a gente fala nessa hora de uma forma muito categórica, né? A alta administração, sabe, lá no topo, eles não querem saber se você não resolveu o conflito. Eles querem o resultado, mas o resultado ele depende de uma equipe harmônica, né? Que a gente chama de equipe de alta performance, ou de alto desempenho. É uma equipe que se autogerencia, que eles têm as questões muito bem administradas, que eles se percebem, né? Eles conhecem seus limites, né? Suas fragilidades, que todos nós temos limites e fragilidades, não existe super-homem nem mulher maravilha, todos somos frágeis, né? Em alguma parte, a gente precisa só reconhecer isso e atuar de uma forma muito atenta naquilo que eu tenho como fragilidade, né? Lembrando que, quando nós estamos falando a questão do emocional dentro de um nível de competência, tratando como competência emocional, então significa que, como toda competência, ela pode ser desenvolvida ou adquirida, eu posso desenvolver ou adquirir condições para atuar dentro de um nível de controle das minhas emoções por meio da aquisição dessa competência, né? Então, assim, hoje, assim, eu quero assim, que a gente comece a dialogar muito mais em cima do papel do líder, em cima mais da liderança, né? A gente, assim, já pensando em futuro, né? Quem não é líder, com a equipe, então, a gente saber como atuar dentro dessas situações que são constantes, o tempo inteiro, né? E nós estamos agora vivendo uma situação de não tem como fugir dessa ocorrência, dessa pandemia, que deixou todos nós, em maior ou menor grau, com a nossa estrutura mental e emocional abalada, né? Foi tudo muito inusitado. Então, assim, ainda estamos com alguns resquícios, né? De tudo isso que aconteceu. E, então, isso pode influenciar o nosso comportamento, né? Mas aí o que a gente tem que entender é que precisamos
gerir, né? Administrar de uma forma muito tranquila o nosso comportamento, já que eu não tenho como gerir o comportamento do outro. Mas o líder ele pode criar situações, contextos e cenário, né, que leve a equipe a perceber por elas mesmas a necessidade de uma mudança comportamental. É isso que a gente chama de gestão de equipes em um nível de comportamento. Né? Eu tenho que ajudar a minha equipe a elas gerir o próprio comportamento, já que eu não consigo fazer isso. E aí, claro, nessa hora vem um conhecimento mais profundo, né, das teorias, né, psicológicas, né, como eu falei, a comportamental, que quem estudou administração ou algum curso na área de gestão, acredito que deve ter visto isso. Não sei se na engenharia vê alguma coisa desse tipo, né? Mas, normalmente, nos cursos de gestão, mais, assim, mais geral, né? Administração, processos gerenciais, existe um momento que se fala sobre essa questão comportamental, né? Entender que é punição, gratificação, né? Estudar eu chamo assim, aquele trio, né? E o Freud colocou, né? O id, o ego, o superego, como é que isso atua, né? O líder precisa conhecer bem a sua equipe, né? Bem assim, né? Ao ponto que ele possa trabalhar, que ninguém conhece bem ninguém, na verdade. Nem o pai conhece o filho, né? É muito complexo isso, falar sobre essa questão de uma forma assertiva. Mas ter, assim, vamos dizer, uma ideia mais tranquila acerca da sua equipe, as pessoas. Conhecer como é que atua nessas pessoas, como é que elas conseguem administrar, né, essas questões, como colocou Freud, né, o ego, o id, né, o inconsciente dela, como é que ela atua sobre aquilo que ela quer e a gestão de que ela, assim, isso eu quero, mas eu não posso, né? Como que as pessoas, elas dentro do dia a dia do trabalho, né, numa questão mais perceptível, mais tranquila, aí vai percebendo como é que ela administra isso, né? Como é que ela percebe a questão de gratificação no trabalho, punição, como que a gente pode usar esses jogos, né? Vamos dizer assim, estímulos, né? Chamamos lá na psicologia, estímulos externos, para fazer, então, esse jogo, né, de gestão, né, por meio de gratificação, por meio da punição, que existe a punição positiva e a punição negativa, né? Nem sempre punir é uma visão negativa, ela pode também ser positiva, para fazer aquilo que a psicologia diz, né? Tornar um comportamento mais ou menos provável da sua recorrência, né? Não há como controlar o comportamento humano, né? O que a gente busca é fazer com que esse comportamento ele seja mais ou menos provável da sua recorrência, né? É isso que a gente chama, então, de gestão do comportamento humano nesse ponto, né? De uma abordagem mais tranquila, sabendo que quem está aqui falando não é psicólogo, não sou psicólogo, apenas especialista de psicologia organizacional. Então, eu só falo da psicologia voltada às questões organizacionais. Não sou clínico, não quero ser psicólogo, nunca tive essa coisa, né? Sou gestor, mas dentro dessa base voltada para a gestão e a liderança, a gente pode falar, né, com certa tranquilidade, com base nos próprios estudos. Aqui fala, quando conflitos acontecem, é preciso saber identificar qual o seu tipo, impacto, entre outras peculiaridades. Saber administrar conflitos é uma habilidade diferencial e muito importante. Então, assim, se o líder que ele não sabe administrar o conflito, pelo menos de uma forma mais tranquila, então fica difícil para ele, então, conduzir uma equipe, né? Tendo em vista que pessoas, quando elas estão juntas, né, no mesmo ambiente, a tendência é que haja conflitos, mas esses conflitos nem sempre eles são negativos, nem contraproducentes. Eles, muitas vezes, são oportunidades para melhoria, inclusive dos relacionamentos entre as pessoas, buscando uma estabilidade dentro da própria equipe, né? E aí, então, estabelecer objetivos. Que aí a gente depois pode ver um momento de estudar sobre a questão de gestão de equipes, né? Que vimos até lá atrás, uns 2 meses aí,
falamos bastante sobre essa questão de gestão de equipe junto com a liderança, mas podemos ver isso em outro momento também, como forma complementar, para entender, então, como que se forma, como é que as pessoas decidem formar um grupo, né? A atuação do grupo, e aí a evolução do grupo para se tornar uma equipe, né? E o sonho de todo líder é ver a sua equipe se transformar em um time de trabalho, né? Mas ele entende que é um nível bem mais alto, mas, claro, não é inalcançável de forma alguma. E aqui nós temos aqui alguns tipos de conflito, né? O conflito latente, o conflito sentido, né? O percebido e o conflito manifesto. Então, vamos, então, caminhando aqui, eu vou falar sobre esses 4 tipos, e eu espero, depois que eu falar sobre esses 4 tipos, alguém me fale de alguma experiência, alguma ocorrência de alguns deles, para a gente ver, então, até que ponto o nosso diálogo ele está se encontrando com a prática, né? Para não ficar aquela coisa apenas oral, né? Aí temos aqui o conflito latente, né? Ou seja, algo que está latente é aquilo que está dentro de mim, e eu não falo, eu fico segurando. Vamos imaginar uma situação, como fala, até o Freud colocou, né, como uma das multifacetas, né, do comportamento das pessoas, que é a projeção. E aí eu não sei, eu vou dizer que ninguém nunca passou por isso, né, só eu que passei. Você tem lá o seu líder, né, e você, de repente, ele faz algo que você não gostou, né? Ele pode estar fazendo correto e você não concordou, ou ele não estava fazendo correto e você realmente tem suas razões para ter ficado aborrecido. E aí a gente sabe que existe aquela questão que é o líder e o liderado, né? E aí o que pode ocorrer entre nós é a gente ficar, então, aborrecido, né? Aí dá aquela vontade de dar uma rasteira para derrubar o líder, para ele cair, né? Mas não é aquela rasteira de maldade, não é aquela rasteira mesmo física, né? Então dá um tapa, sei lá, aquela coisa assim. Então eu fico assim com aquela raiva, aquela coisa dentro de mim, mas eu não falo. Eu não falo, e então aquilo fica latente dentro de mim. Então, esse é o perigo. O ideal é que, quando essas coisas acontecem, elas sejam colocadas às claras para se resolver logo. Oh, isso aqui aconteceu, não gostei, ser sincero nessa hora, isso é meu líder, mas me chamou a atenção no meio do público, isso não é bom, fiquei constrangido. Ou então eu fiz algo que não estava legal, realmente não estava bom, mas aí, se o senhor me fala a maneira como deve ser, qual é a entrega que está sendo esperada de mim, então posso então contribuir. Ou seja, é um caminho para se resolver. Então, o conflito latente ele é perigoso porque ele vai engordando. Ele vai engordando e existe aquela coisa que ele vai gerando uma certa amargura, tristeza. E aí ele, nessa tristeza, essa amargura, ele pode, a qualquer momento, ele criar raízes e sair contaminando outras pessoas. Então, o comportamento de um líder da equipe que está com esse tipo de conflito, né, a tendência... Oi? Sabe, a Norma está com a mãozinha levantada. Eu acho que ela quer falar alguma coisa. Ela pode falar agora? Pode. Sempre que alguém levantar a mão, você me fala, Sandrine. Vai, Norma, levanta, eu quero te ouvir. Pode falar, Norma. Bom, bom dia a todo mundo aí. Bom dia. Eu acho que a questão dos conflitos, né, professor, acho que está muito na questão da comunicação. É você saber ouvir, parar para escutar o outro e ver onde é que a dor dele, né? Hoje a gente consegue resolver muito esses conflitos dessa forma, né? Vendo o que é que a outra pessoa está querendo, o que é que ela está percebendo, e o outro também, e aí tentar, de alguma forma, unir esses pensamentos e conseguir chegar a uma solução. Porque, às vezes, você vai na ânsia de resolver as coisas e acaba não escutando. E, às vezes, a própria pessoa fala como que poderia ser resolvido, né? E você, por ter também aquele pensamento de que, não, eu sei como é que resolve, deixa comigo que eu faço tudo, você acaba não parando e enxergando a solução que muitas vezes está ali na sua frente. Verdade, Norma. As pessoas colocam muito uma coisa que diz assim: quando você vai para o trabalho, você entra na empresa, seus problemas têm que ficar na porta.
Não fala muito isso, né? Então, alguém já Exatamente. conseguiu... E às vezes, exatamente, às vezes você não sabe o que, é que aquela pessoa está passando, né? Às vezes, Exatamente. esse conflito latente aí, às vezes as pessoas seguram muito, né? Já vi muita gente segurar e não falar, porque já E ele engorda. Não adianta eu falar porque não me escuta, não adianta eu reclamar porque nunca... sempre a ideia dele é que vale, sempre a ideia dele é a mais importante, então as pessoas acabam, pelo outro não saber ouvir, não saber parar e escutar, eles acabam colocando, segurando a informação, né? Não acabam não colocando para fora. E aquilo fica, poxa, eu não vou contribuir com nada, eu quero que dê errado, às vezes torce até para dar errado, porque o cara não escuta, o cara só quer fazer do jeito dele. Então, eu acredito que essa comunicação é importante e consegue, sim, resolver muitos conflitos. Certo. E, Norma, uma situação como essa, gente, inibe até a própria criatividade do profissional. Muitas vezes o cara ele quer criar algo novo, ele quer contribuir, né? Ele quer inovar, inclusive, né? E ele não pode, porque ele fica reprimido, temendo um ataque. Né? Então, assim, ele fica o tempo todo com esse conflito. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai, assim, falar coisas que vai, muitas vezes, assim, dizer às pessoas, nossa, mas fulano não é tão calmo, fulano não é tão, assim, tranquilo e tal. Né? E aí a gente volta, né? Abre aqui um parênteses e diz o seguinte, de acordo com a psicologia, né? Nós não podemos afirmar que ninguém é nada. Domingos Sávio não é uma pessoa calma. Domingos Sávio não é uma pessoa falastrão. Domingos Sávio não é uma pessoa alegre. Ninguém é nada, na verdade. Nós estamos. Porque como o comportamento humano ele é altamente variado, então eu não posso afirmar, digamos assim, a Norma é uma pessoa extrovertida. Aí eu estou dizendo assim, que Norma é extrovertida, então, todo momento que eu olhar para a Norma, eu vou querer ver Norma dentro do comportamento extrovertido. Mas Norma pode estar passando por um problema próprio, uma situação de família, uma situação amorosa, uma situação financeira, que fez com que Norma ficasse na dela, caladinha. E eu digo, gente, que Norma é essa que ela tem? Tá chata hoje, ela é tão extrovertida, e hoje está toda quieta aí, não quer falar com ninguém. Então, essas ocorrências, elas fazem referência à variabilidade do comportamento humano. A gente precisa entender, como a própria Norma acabou de falar, qual é o estado, né, emocional da pessoa em variadas situações, para atuar. Eu não posso esperar que a pessoa esteja sempre alegre, sempre motivada, sempre comprometida e sempre engajada, porque isso é impossível. Esse sempre, ele não vai fazer comunhão com o comportamento humano. E aí, então, quando coloca, a gente tem que o problema fora da porta, né? Entra na empresa, o problema tem que ficar lá fora. Gente, isso não existe. Eu não posso pegar uma parte de mim e deixar fora da empresa. Ou eu entro completo, ou eu fico lá fora completo. Eu e meus problemas. E companhia limitada. Porque a gente não tem como se desvencilhar dos próprios problemas. Onde a gente vai, eles vão conosco. Problemas esses que todas as pessoas têm, em variados níveis, por variadas razões, em variados momentos. Né? O que cabe a cada um de nós, enquanto líder ou liderado, é ter, o que a gente chama de essa competência emocional que me dá a condição de administrar com tranquilidade os meus problemas, para que ele não se torne um conflito latente no ambiente de trabalho. E aí o líder precisa entender a sua equipe, conhecer a sua equipe e saber, como a Norma falou, ouvir, conversar é importante nessa hora. O líder também, ele é um coach, assim como ele é um mentor, ele é um coach também, ele é um psicólogo, vamos dizer assim, né? Numa linguagem mais tranquila, que vai ouvir as pessoas. Isso ajuda, né, a alcançar os objetivos. E um conflito latente não resolvido, ele vai criando forma, ele vai crescendo, né, e ele chega num ponto que ele começa a se tornar um veneno para a pessoa que está o abrigando. Então, o líder tem que procurar resolver essas questões e fazer com que esse conflito latente ele seja o quê? Um conflito sentido.
que muitas vezes eu estou com um conflito tão forte em mim, ele está tão latente, que eu não consigo sentir. Então, a partir do momento que eu começo a torná-lo pragmático, torna ele expresso por meio da minha oralidade, nunca pelos meus comportamentos nem gestos, que aí é complicado, um comportamento expresso, um conflito expresso no meu comportamento, no meu trabalho, né? Então, não vai ser uma coisa legal. Na minha comunicação corporal, né? Aquela coisa da pitoco, sei lá, botar a língua para fora, fazer birra. Então, assim, não é o caminho para a resolução, mas a oralidade, e o líder tem que estar atento e saber que a minha equipe, quantos membros tiverem, eles estão sempre com algo que precisa ser resolvido. A gente sempre tem alguma coisa que precisa ser resolvida, né? Eu vou ser bem sincero para vocês, aqui nós estamos falando de conflito, e eu espero também que vocês também sejam sinceros do outro lado, né? Essa pessoa que vos fala aqui agora, eu estou dando aula hoje, mas eu estou com muitos conflitos. Quando foi iniciar a aula, eu acho que o negócio já travou aqui para mim ter mais tranquilidade, sabe? Então, eu já estou falando isso já como exemplo, você também deve usar isso no dia a dia de trabalho. É muito lindo um líder que ele é real com a equipe. A equipe ela não vai ver esse cara como fraco, não. Vai admirá-lo, porque ele diz assim, hoje é um dia que eu não estou bem, mas eu estou aqui com vocês. Eu vou dar a minha contribuição, mas eu não estou bem. Mas estou aqui. E hoje sou eu, que não estou bem, mas eu estou aqui com vocês, dando aula, né? Muitas coisas para resolver, responsabilidade, essa Black Friday, a empresa, a equipe, né? Eu tenho filhos, aquela coisa toda. Estamos falando de conflitos, então é momento a gente também falar, né, mais abertamente de algumas coisas. Mas eu estou aqui, eu estou me esforçando. Talvez, se eu não falasse isso agora, você não ia nem perceber que tudo isso está acontecendo. Eu estou aqui em um cômodo da minha casa, eu poderia dizer assim, não, eu vou lá na cozinha, ou eu vou lá no quintal, lá onde está o meu cachorro, assim, vou lá no quintal. Chega lá, eu pego todas as minhas preocupações, toda essa carga que está sobre mim, eu vou chegar lá no quintal, lá ali do ladinho, na casa do cachorro, pertinho dele, vou dar aula, vou chegar lá lindo, maravilhoso, muito tranquilo, eloquente, falante, e não tenho problema nenhum, está tudo muito bem e tal, né? E depois que terminar, eu vou lá e pego os meus problemas novos e incorporo. Não é dessa forma que as coisas acontecem, né? E aí, o líder, tanto o líder como o liderado, ele precisa chegar ao momento dele se fazer sentir os seus conflitos internos, perceber suas fragilidades e tomar posse daquilo que ele precisa melhorar. E a partir de então, as coisas começam a ser resolvidas. E então parte para um segundo nível desse conflito, que é esse conflito sentido, é quando as pessoas começam então a sentir realmente que existe algo dentro de mim, né, que precisa de uma solução. Eu preciso de ajuda, né? Pedir ajuda do líder para o liderado, ou muitas vezes do liderado, dos liderados para o líder, não é coisa do mundo, não é vergonhoso. Nós somos seres humanos, e eu fiz até questão de falar logo lá no início. Não existe super-homem nem mulher maravilha. Todos somos frágeis. Eu sou o líder, eu estou blindado. Eu não estou blindado, pelo contrário, né? Eu estou exposto à fragilidade, às dificuldades da minha equipe. Sem contar que eu também tenho as minhas próprias. Porque todo ser humano tem suas dificuldades, né? Depois, o outro tipo de conflito é o conflito manifesto, onde está assim, as claras, já é uma coisa assim, que já eu estou bradando, gritando, já não consegui mais controlar, porque não houve as situações anteriores que me ajudariam a isso. E, no final, essa percepção desse conflito, quando está dentro da equipe, né, que é um conflito percebido, e então aí é a hora que o líder vai ter que intervir, querendo ou não. Quando ele poderia ter evitado, né, essa situação, mas esse conflito tomando forma em outro nível, quando ele está atento e conversando com a sua equipe. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, a gente também tem que ter uma coisa em mente. O diálogo é o melhor remédio para resolução de conflitos. O diálogo, sabe? Aquele diálogo imparcial, né? sem interesse. Vamos ver aqui o conflito na base do ganha-ganha, do ganha-perde e do perde-perde.
Temos aqui alguns níveis de conflito, né? Tem o conflito número 1, que é a discussão, né? É onde o conflito se inicia, normalmente ele é racional, estou entendendo, ele é aberto, ele é objetivo, né? Depois dessa discussão, ele vai para um debate, né? Onde já consegue identificar alguns padrões de comportamento, a objetividade, já começa a perceber o que realmente a pessoa está sentindo, né? Ter aquela ideia mais tranquila, o que pode estar causando nela esse desconforto, ou até mesmo que aquilo que está com ela pode contribuir, porque muitas vezes a gente fica até, assim, vamos dizer assim, com um desconforto, porque a gente às vezes quer dar uma contribuição e não consegue, né? Porque não é ouvido, como a própria Norma falou, né? Não é percebido, né? E uma coisa assim, que é importantíssimo no exercício da liderança, né, em uma linguagem comum falar isso, é não ter dois pesos nem duas medidas. O líder ele tem que ser imparcial. Todos os componentes da minha equipe são muito importantes, né? E assim, eu vou falar como exemplo, né, que eu vou falar muito de mim aqui, tá? Que é o momento da gente falar mesmo. Bom dia. Esse momento a gente se perceber, bom dia. A gente se perceber, gente, e aqui a gente, assim, verbalizar coisas que a gente até então não falou. Então, nessas façanhas, né, os envolvidos no conflito demonstram falta de confiança na outra pessoa. E até a Norma frisou no início, muitas vezes a gente quer falar algo, você sabe que aquilo que você fala não é ouvido, você não tem vez, você acaba não falando. Sabe? E isso leva a um nível de, vamos dizer assim, tristeza, angústia, né? E eu vou colocar para vocês, até abrindo também um parênteses, né, que de vez em quando eu vou entrando assim, dentro de algumas abordagens psicológicas com vocês. Então, existe o que nós chamamos de comportamentos de não cidadania organizacional ou comportamento que leva o colaborador a uma situação de assim, desmotivação, descomprometimento e também não se engaja. Então, o que se quer realmente de uma equipe é que os membros estejam motivados, né, para o trabalho, comprometido com os objetivos e metas organizacionais e engajado na equipe. Então, uma equipe de alta performance, como se coloca e se requer hoje em dia, é uma equipe motivada, comprometida e engajada. Isso não é fácil, né? Por questões relacionadas às próprias pessoas. E existe, assim, esse sentimento, né, vamos dizer assim, de não pertença à organização, que ele perpassa por 3 níveis, né? O contributivo, o interacional e o informacional. Então, vamos aqui ver como que esses 3 pontos, né, nós chamamos vamos dizer assim, de comportamento de não cidadania, não pertença, né, de um membro da equipe à organização ou a própria equipe mesmo, né, que isso gera conflitos e atua diretamente sobre a motivação, o comprometimento e o engajamento desse colaborador. No nível informacional, então, quando é percebido que as informações elas são passadas, né, de formas diferentes, né, acerca de um mesmo contexto, um mesmo resultado, uma mesma requisição acerca de resultados, e elas são passadas diferentes, ou seja, o meu colega do lado, João, tem uma informação em um nível e eu tenho a informação em um nível mais baixo. E os resultados a serem entregues são iguais para mim e para João, então eu começo a perceber que existe uma parcialidade da liderança em relação a mim e ao João. E isso vai me colocando em uma situação de desmotivação. Isso atua diretamente com a minha estrutura psicológica, né, e emocional e vai me dando a ideia clara de que eu não sou percebido da mesma forma que João, já que ele tem essas informações em um nível mais elevado que eu e nós temos que ter a mesma entrega.
Isso tem que haver essa consciência de que o que é requisitado de João também que está de mim, e as informações elas não são passadas no mesmo nível. Então, assim, esse conflito, né, informacional. No interacional, quando percebe que a liderança ela tem uma, vamos dizer assim, uma atuação em termos de comportamento, em termos de requisitos com o João, e diferente de mim, e nós também temos que ter essa mesma entrega. Então, é outro ponto a ser percebido como agente desmotivador, né? Lembrando que a motivação ela é própria de cada pessoa, né? E aí a gente vai e volta para a psicologia e diz assim, ninguém tem condições de motivar outra pessoa, ninguém pode motivar o outro, ninguém motiva ninguém, bota isso na mente. O líder, por melhor que ele seja um cara assim, democrático, carismático, né? Um líder assim, bem mentor e tal, ele não consegue motivar a equipe. Mas o líder, ele pode criar um ambiente onde as pessoas percebam e decidam, né, se manterem motivadas. Então, assim, ou seja, não é requisitar um comportamento, é tornar um comportamento producente mais ou menos provável de sua recorrência. Não é somente de sua ocorrência. Nós queremos uma recorrência. Esse comportamento está acontecendo constantemente, né, tendo em vista que ele está completamente alinhado à produtividade organizacional e o alcance das metas e objetivos. E o terceiro ponto é o distributivo, quando há essa diferença, né, na questão de distribuição, ou seja, de remuneração entre eu e o João, sabendo que eu percebo e tenho convicção plena de que estamos no mesmo cargo para entregar os mesmos resultados e João ganha R$1 mais do que eu. Aí você não coloca nem mais, só bota R$1. Aí, nessa hora, não entra nem tanto o valor do dinheiro, entra o que a gente chama de sentimento de injustiça organizacional. Esse é o termo mais apropriado. Essa injustiça organizacional, que a gente tem que ter muito cuidado para não navegar em nenhuma dessas três águas, porque elas são altamente turbulentas, obscuras e tem mau cheiro. Né? Então, esse sentimento de injustiça pode ser informacional, interacional e distributivo. Isso certamente contribui e também gera conflitos dentro do ambiente organizacional, inclusive dentro da própria equipe. Okay? No quarto nível tem essas imagens fixas, né? Ou seja, que estão relacionadas às outras pessoas, são preconcebidas, baseadas em experiências e preconceito. Um ponto importante que a gente também tem que estar atento, né? Que a gente fala muito sobre isso quando estamos na disciplina que chama-se recrutamento e seleção. Então, a gente fala muito para os alunos o seguinte, que deve ter muito cuidado, né? A primeira impressão. Gente, quando nós desenvolvemos essa primeira impressão de uma forma negativa sobre alguém, até que a gente consiga quebrar aquilo e perceber que nós estávamos enganados, ou até mesmo ter a coragem de admitir que estávamos enganados, isso leva um tempo. Né? E esse tempo, ele vai contribuir para desestabilizar a nossa equipe. Né? Ou no mínimo, o meu relacionamento com os meus colegas do lado. Então, assim, essa primeira impressão a gente não deve levar em consideração. Porque eu posso ver uma pessoa a primeira vez, né? chegou na equipe, ou até de um outro departamento, e de repente eu digo assim, eu não fui com a cara de fulano. Aí eu não gostei de fulano. Aí eu digo assim, meu santo não foi com o santo de fulano. Até parece que eu tenho algum santo, alguma coisa, não sei, né? Mas, enfim. Então, essas coisas a gente não deve levar isso em consideração, porque elas não dizem respeito a uma realidade. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu espero que alguém me responda, se isso já aconteceu. A gente tem essa questão assim, já não gostei de fulano, essa pessoa não presta, tem uma cara de gente fofoqueiro, ou mentirosa e tal, eu não gostei. A primeira impressão que eu tive de fulano foi muito ruim, essa pessoa, eu não gosto dela. Fulano, desde que eu conheci, eu já vi que ela não presta. Tem gente que até categórico dizer isso. E depois que você vai convivendo com a pessoa, né, vai mantendo relacionamentos mais próximos, mais profundos, vai atuando realmente como colaborador ou colaboradores,
você percebe que tudo aquilo que você preconceituou lá no começo, você colocou um conceito antecipado, que é isso que nós chamamos de preconceito, é conceber algo antes da hora, e você ter certeza, né? Então, você viu que você estava completamente errado. E por que eu falei na questão do recrutamento e seleção? Porque existem muito essas questões voltadas lá nos processos seletivos. E a gente sabe que o que se coloca hoje, né, o novo do processo seletivo, novo vírgula, né, que já tem mais de 10 anos. Quando eu estava na minha graduação em 2004, a gente já falava sobre essa questão da famosa seleção por competência ou a gestão por competência. Beleza. E aí, quando esse novo modelo de seleção envolve o líder. O líder ele é convidado a participar em das etapas do processo seletivo. Existe uma entrevista que vai ser com o líder, ou com o líder direto, imediato, ou um líder de equipe, né, que vai participar desse processo seletivo. Porque é ele que conhece mais a função, ele conhece mais as competências requisitadas, ele que está mais próximo das pessoas, então ele tem muito a contribuir, inclusive é o próprio líder que requisita a vaga. Beleza. Então ele tem que saber administrar essa questão da primeira impressão, para que ele não venha a perder uma grande oportunidade de ter um bom colaborador ou um bom relacionamento que pode chegar até um nível que a gente chama de rapport, né? Que são relacionamentos de qualidade por conta dessa primeira impressão que se tem de alguém. Então, assim, isso é muito complicado. Vamos imaginar o seguinte, ainda acontece muito isso, né? Infelizmente. A gente vai na rua, você vai andando na rua. Ou então eu vou sair da rua, vou para dentro da organização. Chegou um novo colaborador na empresa e vai para a equipe que... A nossa equipe, quer dizer, nós somos uma equipe, chegando aqui. Esse rapaz, ou essa moça, tem o corpo todo tatuado. Tatuagem. Gosta de tatuagem, gosta. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Eu vejo muitas tatuagens bonitas aí, né, nas pessoas. Então, há uma tendência, não vou dizer aqui para todo mundo, né, mas alguns podem já começar a fazer um mau julgamento ou atuar em um nível de preconceito porque a pessoa tem o corpo todo tatuado. Porque existe assim aquela definição na estrutura social de que gente muito tatuado é bandido. Não vou dizer que é todo geral, mas algumas pessoas ainda têm isso na mente. Isso pode atuar nesse grande erro que é a primeira impressão. Né? E, então, assim, é muito complicado. Eu vou contar aqui para vocês um caso que aconteceu comigo, já tem anos isso, né? Mas, assim, foi uma coisa que ficou na minha mente, né? Mas não me perturbou, tá, gente? Eu não me deixei levar por isso. Não, vamos dizer assim, não recebi isso, mas na hora foi bem complicado para mim. Que aconteceu. Nós não podemos negar, eu não tenho preconceito comigo mesmo, nem com negro, de jeito nenhum. Eu amo a minha cor, né? Sou negro, tenho orgulho de ser negro. Não estou diminuindo outra cor de pele, mas eu não tenho problema com isso, não. Sou muito bem resolvido. Mas existe sim, a gente sabe que existe sim, né? Um preconceito velado e estrutural na teia social, no meio da sociedade, contra negro, né? Que a gente precisa aprender a trabalhar com essas questões. São temas transversais e, ao mesmo tempo, a diversidade humana, né? Negro, tatuado, gays, pessoas que têm nanismo, certo? Alguma deficiência física. Então, existem, assim, alguns preconceitos, né, sobre esses estratos sociais. Tem alguém aí falando, sabe, sai um som aqui? É porque uma pessoa solicitou para entrar. Ah, tá. Então, assim, isso eu vou falar que aconteceu comigo, né? Já tem anos isso, eu não lembrei um ano que já tem bastante tempo, mas foi, assim, marcante. Estou ali na Avenida Santos Dumont, na época que ainda era mão dupla, né, que hoje em dia nem é mais. E eu vinha saindo ali do Center 1, né, acho que aqui quase todo mundo conhece ali o Center 1, né? Aquele shopping que tem na Santos Dumont, eu estava no Center 1, eu comprei algumas coisas no Pão de Açúcar e eu ia, então, lá para aquele shopping que fica em frente, que eu esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. Como é o nome dele, Sandrina? Aquele shopping que fica em frente ao Center 1?
Oh, meu Deu Deus. passeio. Bom, deu passeio, sabe? Visita ali, sabe, bem direitinho, né? Não esquece. Então, então eu ia para o Del Passeio. Beleza, tranquilo. Não, lá no Del Passeio, porque meu negócio, não vou no shopping, eu rodo, acabo dentro da livraria, né? Às vezes eu nem compro, né? Porque tem veículo que não dá para comprar, mas eu vou olhar o que é que tem novo, novidade e tal. Agora já mudou um pouco, agora nós temos a internet, né? Então, mas nessa época não tinha esse negócio de internet tanto, acompanhando na internet. Eu fui lá e tal, queria ver numa livraria que tem lá, bem legal. E até que nesse dia eu comprei um livro que é muito bom, muito bom, muito bom. Depois eu vou até aqui indicar ele para vocês. E aí, quando eu atravessei a primeira rua, né, o primeiro lado da avenida, que era o sentido Papicu, e depois vinha atravessar a outra, aí fiquei ali no meio do passeio, né? O sinal fechou, claro, não estava. Quando eu atravessei a primeira, estava o sinal aberto. E aí deu para mim passar. Na segunda não dava mais, vinha muito carro. E aí, não, vou ter que esperar agora o sinal fechar. Aí o sinal fechou. Não fechou, não, agora eu vou passar. Quando não fechou, junto de mim parou um carro com duas senhoras dentro do carro. Né? Elas vinham com o vidro aberto conversando. Quando o sinal fechou, que o carro parou junto de mim, elas fecharam o vidro. Aí, literalmente, gente, eu não consegui controlar minhas emoções. E aí eu dei um tapa no vidro do carro delas, sabe? Então, mostra daqui a ocorrência e na hora, como eu também não consegui controlar minhas emoções, que eu percebi que elas me viram como uma ameaça. E eu não estava, sei lá, de um jeito. Então, assim, eu estava lá, minha roupa, meu banho, minha roupa, estava no shopping e tal. Mas eu digo assim, foi a cor negra que influenciou o comportamento delas. E eu baixei no vídeo e falei para elas, eu não sou ladrão, eu sou trabalhador, viu? Não tenha medo de mim, não. E fui embora. Então, o que foi que aconteceu isso? Foi a primeira impressão delas. Elas tiveram a primeira impressão negro, elas associaram. Infelizmente, eu digo isso com tranquilidade, né? Sem me afligir, sem dizer que isso suba a minha mente de jeito nenhum. Mas, assim, foi um preconceito. Isso acontece muito ainda. Acontece muito sobre essas questões. Então, nós temos que aprender a conviver, né, com essa diversidade, né, dentro das organizações, das equipes, para não gerar primeira impressão e não levar a uma situação de conflito. Alguém já passou por algo parecido? Eu estou diante de pessoas muito boas, né? Tudo legal, redondinho. Ou então não estão querendo falar, né, por alguma razão que eu também respeito. Mas eu estou tendo a coragem de colocar experiências minhas para vocês entenderem. Chega um momento que a gente precisa, pelo menos, admitir. Então, houve uma situação de preconceito, né, do lado daquelas duas senhoras. Houve, do meu lado, uma falta de controle emocional, certo? E um conflito que foi gerado. Que poderia muito bem não ter acontecido nada disso. Fechou o vidro, eu poderia ter ido embora. Hoje em dia, se isso acontecer, que não aconteceu mais, graças a Deus, foi só uma vez, nunca mais eu vi isso acontecer, mas eu poderia muito bem ter feito o quê? Fechou o vidro, problema dela. Eu sei quem eu sou, eu me conheço, do que eu sou capaz, eu deveria ter ido embora. Não tinha nada de ter parado, batido em vidro nenhum. Porque isso só fez aumentar o conflito. Isso poderia ter levado a uma situação ainda mais grave. Já imaginou se ali tivesse uma juíza, por exemplo, e eu dar um tapa no vidro como eu dei? Né? Então, assim, ia ser uma situação muito mais complicada. Então, assim, para a gente entender que existem essas situações, a gente tem que saber administrar isso. Que a gente chama isso aqui, foi uma imagem fixa delas. Eu digo, só pode ser isso. Né? Mas são coisas da vida. Né? Mas elas acontecem, a gente tem que estar atento a essas questões. Como ninguém nunca passou por nada parecido, né? Então eu vou adiantar o slide. Você já passou por isso, Sandrina? Coisa do tipo? Sim, sim. Pode falar para nós? Tem coragem? Eu faço. Deixa eu falar na próxima. Tá certo. Vai preparar o texto, né? Vamos lá. Gente, agora você fala, eu ouvi para vocês algo assim.
Está tranquilo para vocês? Está ajudando? Está contribuindo no nosso discurso, né? Nosso diálogo? Ou a gente precisa tomar um outro caminho? Tem alguma dúvida? Ou me fala alguma coisa, eu preciso de um feedback, né? Porque eu estou falando de muitas questões pessoais, eu estou indo muito para dentro de vocês não estão nem percebendo, né? O nosso diálogo faz com que vocês comecem a refletir coisas aí. Está todo mundo refletindo, né? Só que também a gente quer refletir, mas não quer falar, isso tem que ser percebido também. A gente também tem que aprender a entender quando a pessoa também não quer falar, né? Ela está com ela, está fazendo uma autoanálise, ou se percebendo, ou fazendo análise de coisas, isso é normal. Mas qualquer coisa aí podem falar que eu estou aqui para ouvir, eu vou ficar muito feliz em ouvir. Porque é importante quando a gente está tratando de questões voltadas ao comportamento humano, experiências, que haja essa troca, né, de experiência, que isso enriquece o nosso diálogo e é contribuinte para o nosso conhecimento. Aí, no nível 5, temos aqui essa perda de prestígio, né? Ou seja, nesse estágio, as pessoas se recusam a se retirar do conflito, dificultando mais ainda a situação. Aí, vamos voltar agora para o meu caso. Já imaginou se eu ficasse batendo no vidro até a mulher abrir o vidro? Ou seja, eu ficar nessa insistência, insistindo para não sair dentro do conflito? Então, muitas vezes pode acontecer isso, né? O conflito chega num nível, e as pessoas ficam assim, tipo aquela coisa, eu pago para entrar, pago para entrar e não pago para sair, né? Ou seja, assim, pessoas que sentem prazer em estar envolvida e, ao mesmo tempo, promovendo uma situação de conflito. Então, é mais um ponto para a gente também ter como observação. Tudo que a gente discute aqui é para que vocês comecem a refletir e a observar, né, a equipe de vocês, como é que as pessoas atuam, né? Depois eu vou indicar aqui uns livros para vocês. Tem um livro do Moreira. Não sei se eu estou com ele aqui. Mas depois eu vou dar uma olhada. E na quinta-feira eu vou fazer um wordzinho com alguns livros. Vocês podem estar adquirindo para dar dando uma lida, né? E professor, ainda existe a situação que, tipo, você chega num canto novo, a pessoa chega e diz, ó, cuidado com fulano ali. Aquela pessoa ali, ela gosta de arrumar confusão, não gosta de atender. Aí, às vezes, pelo que as pessoas falam, você já gera um preconceito daquela outra pessoa, né? sim. E aí, quando você vai conversar com a outra pessoa, de uma certa forma, você já vai armada, você já vai carregando já. Se ela sair um pouquinho da linha, você está podendo dar um tiro na cabeça dela. Então, assim, acontece isso daí também. Eu já passei por isso. Alguém chegou para mim e disse, ó, cuidado com aquela pessoa. Em algum momento vai sair da linha contigo. Tá, e aí eu fui ficando, fui levando. E aí, quando cheguei lá, você já chega armado, já esperando qualquer falha, já para... Se essa mulher vier com coisa do meu lado, eu também não vou ficar calada, não. Dou um tapa na cara dela. Acontece muito isso também. Gente, eu vou falar de mim novamente, sabe? Antes de morar aqui em Fortaleza, eu morava em Salvador. E eu trabalhava na Editora Abril, trabalhei lá quase 4 anos. Só que eu era tão difícil. Eu era uma pessoa tão difícil, tão horrível, sabe? Que ninguém... nós tínhamos a nossa equipe de vendas, né? Tal, e ninguém queria trabalhar comigo. E eu dizia, né, eu conto muito essa história, porque isso para mim, quanto mais eu conto, mais eu aprendo com tudo isso. Que eu gosto muito de aprender com os meus próprios erros, que isso é que é importante. Você perceber seus erros, suas falhas, e aprender a partir de suas falhas, e desenvolver um comportamento resiliente, que é uma coisa importantíssima hoje, é a resiliência para todo profissional, tendo em vista a dificuldade do momento. E na minha mente, todo mundo era ruim. Só eu que era bom, que é porque eu vendia muito, e todo mundo tinha inveja de mim, e queria me prejudicar, e não sei o quê, e eu fazia aquela modificação, e brigava com o gerente, e era uma confusão, e não sei o quê, e eu sempre colocava de lado, e nas festas, né? Aí o pessoal se juntava e dançava e tudo mais, aí eu ia me chegando para as pessoas, e ninguém me dava muita bola, eu me sentia assim, sabe, como fosse um peixe fora d'água, aquilo era uma coisa triste para mim e tal.
E eu dizia assim, pessoal, aqui tem... não vou dizer que era racismo, né? Que Salvador quase todo mundo é negro, né? Então, lá não existe negócio de racismo, né? Negro não tem nem condições, né? Mas eu achava que todo mundo era ruim, e o bom era eu. E aí chegou no ponto que eu disse assim, não vou ficar aqui mais não, que aqui ninguém me considera, tal. E eu saí, tal. E fui para outra empresa, e nas coisas assim, eu vi coisas bem parecidas, até que eu vim embora, vim para aqui para Fortaleza, e aí eu disse, não, vou embora daqui e tal, aquela situação vai mudar a minha vida, tal. E aí fui estudar, e eu fui estudar justamente recursos humanos. E lá eu tentei, e lá também houve uma seleção para supervisor de equipe, e eu fui empolgado, porque eu vendia bastante, realmente, né? Eu conseguia vender bem, eu disse, eu vou ser supervisor, o ego falou mais alto, tal, e aí, vamos lá, vários, né, colegas, tal, trabalho para essa seleção, lá, não foi feito lá em um hotel, aquela coisa, um dia inteiro, tal, eram, acho que 4 vagas para 4 dados diferentes. Eu falei, uma dessas aí vai ser para mim, com certeza. E aí eu não fui aprovado. Quando eu soube que eu não fui aprovado para nenhuma universidade, eu fiquei azedo, pior que limão. E aí, o que é que você espera? Né? Depois eu aprendi, você aguarda um comunicado da empresa que fez a seleção, ela vai comunicar que você não foi naquele momento, aquela frase, né? No momento, o seu currículo não preencheu os requisitos, mas lá aqui, tal e tal, para uma próxima oportunidade. Eu não esperei, eu fui lá na empresa. Cheguei lá, brigando com todo mundo, dizendo que era todo mundo ruim, que estava todo mundo de mal comigo, que não sei o que era perseguição. E a moça que fez a seleção, ela ficou me olhando assim, olhou, e eu naquele maior descontrole emocional. Quando eu percebi que ela me olhava tanto, quem ficou com vergonha fui eu. Aí eu me calei. Aí fui falar com ela. Aí ela foi me explicar. Só, no momento, foi percebido, né, que você não seria feliz nesse cargo, né, que você, como vendedor, você vai ser muito mais feliz, tá? Foi me explicando isso, me explicando. Eu fiquei ouvindo, mas eu não aceitei, porque eu estava com a minha ideia fixa de que eu era o cara, que eu era bom, que eu era não sei o quê, que eu era, e ninguém não era. E quando eu fui estudar, vim para aqui que eu fiz recursos humanos, que na minha época, não sei como é hoje, né? A gente estuda muita psicologia, muita teoria do comportamento humano. Eu comecei a mergulhar em mim mesmo, por meio dos estudos, né, daquelas aulas maravilhosas, que tem professoras maravilhosas, são minhas amigas até hoje, inclusive. E eu fui me percebendo, e eu fui vendo que lá, como diz o Matuto, no para trás mente, né? Aquilo que a gente chama de percas sociais, toda aquela situação não era culpa das pessoas. Ninguém tinha culpa daquilo ali. Eu percebi que eu era o bandido da história. E assim, agora só me resta agora mudar. E eu fui vendo os caminhos que eu precisava andar para aplicar essas mudanças na minha vida. Graças a Deus eu tive essa coragem, né, de perceber e de admitir as minhas fraquezas, os meus desníveis, né, minhas fragilidades, meu comportamento completamente inadequado. Disse assim, eu vou mudar. Fui estudando, fui aprendendo, aí fui para outra empresa, trabalhei. Nessa empresa eu fiquei lá durante 9 anos. Uma empresa que eu tinha um líder altamente perseguidor. O cara me perseguia, era um casal, uma empresa do Rio Grande do Sul, uma editora também multinacional, tá? E quantas vezes eu preferi, lá dentro do estoque, ficar escondidinho, chorando minhas lágrimas, quieto, mas não explodia com ninguém. Minhas angústias eu resolvia calado. E muitas vezes eu saía da empresa e dizia assim, e quando isso acontece é que o emprego está te adoecendo. Eu dizia assim, como eu gostaria de amanhã não voltar mais para esse inferno. Ora, se você chama o seu local de trabalho de inferno, ele está te adoecendo. Mas eu precisava do meu trabalho. No outro dia eu voltava tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Aí, então, dentro dos estudos, meus conhecimentos, eu comecei a perceber que eu estava conseguindo, né, controlar minhas emoções, que eu estava me apropriando da minha competência emocional. E aí, claro,
A mudança no ser humano, ela é lenta e ela é dolorosa. A minha foi assim. E qualquer ser humano que ela aplica uma mudança comportamental radical, como eu precisava, era uma questão de urgência, para me manter no mercado de trabalho, né? Me manter nessa cidade, eu precisava mudar. Eu estava diante de estudo, de professores, dentro de uma instituição de ensino muito boa, que eu fiz meu curso na época era FIC, hoje em dia que é Estácio, era um ícone na cidade. Primeiro era o Unifor, depois era a FIC. Eu fui na FIC e tal, fiz lá minha graduação, minha primeira pós-graduação também eu fiz lá e tal, foi muito bom, um tempo maravilhoso, e eu mudei, né? Eu já estou perfeito? De jeito nenhum, eu não sou perfeito, eu estou longe, muito longe da perfeição. Mas eu digo assim, para a pessoa que eu era, eu já melhorei bastante. Então, isso é importante para o líder ele ter essa consciência. Ele perceber e dizer assim, não, o culpado fui eu, a culpa é minha. É lindo e maravilhoso quando o líder ele assume para a sua equipe as suas falhas, as suas fragilidades. Isso não é motivo de vergonha, é motivo de respeito. A gente tem que ter essa coragem e admitir. E não achar somente que é o outro e é o outro. Porque uma coisa muito gostosa na nossa vida é a gente sempre colocar no outro a culpa de situações que pertencem a nós. Estão me entendendo isso? Estou chamando vocês para uma reflexão mais profunda, para que vocês tenham, assim, vamos dizer assim, um momento de uma ausculta própria, né? Se interiorizar mesmo, se introverter mesmo e buscar lá no fundo de cada um de vocês aqueles pontos que precisam ser melhorados. E aquelas variáveis, vamos dizer, aquelas situações, aqueles espinhos e agulhas que vocês precisam retirar e jogar fora para que vocês possam ter uma atuação producente, uma atuação que seja assim, contribuinte, tanto no nível de líder como de liderado. Então, a gente precisa ter essa concepção. E isso aconteceu comigo, acontece com qualquer pessoa. Né? Eu falo porque é necessário que a gente tenha esse início. Mas aí, assim, cada pessoa se examinando. Não é obrigado ninguém falar aqui de suas fraquezas, não. Mas eu peço que vocês reflitam sobre pontos que precisam ser melhorados, que vão contribuir com a gestão de conflitos, principalmente os conflitos que são latentes, né? Porque em algum momento eles vão eclodir. E se não, a gente não resolve logo. Conflito, ele engorda, ele vai tomando corpos. Quanto mais tempo passa, mais você fica criando convicção. Aí você começa a ter, assim, aquela certeza que realmente você está certo, aquilo é verdade e tal, que você tem toda a razão, e nem sempre é assim. Né? E aí, como disse, né, aquele lá, o filósofo, né, a razão tem razões que a própria razão desconhece. Então, a gente tem que ter essa consciência. E falando de gestão de conflitos, a gente começa a partir de nós mesmos. Eu não posso querer resolver o conflito das outras pessoas se eu não consigo resolver os meus. Eu não posso ser um bom líder se eu não consigo ser um bom liderado. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado. Só se pode exigir aquilo que se sabe fazer, né? Então, depois que eu saio aqui dessa perda de prestígio, né? Ou seja, as pessoas se recusam a se retirar do conflito, vem essas estratégias, ou seja, as ameaças que surgem, né? E as punições ficam cada dia mais evidentes, ou seja, eu já começo a criar estratégias, né? Para atacar, para atuar de uma forma, muitas vezes até perversa dentro da situação. Depois vem essa falta de humanidade, né? Quando aparece comportamentos destrutivos. O que são comportamentos destrutivos? Tudo aquilo que destrói, tanto em questão organizacional, como também a integridade do outro. Então, assim, as pessoas, não sei o quê, aí começa a xingar, falar palavrão, atribuir característica negativa que não é própria daquela pessoa. E muitas vezes a gente sabe que aquilo ali não se refere àquela pessoa, mas pela minha falta de humanidade, a minha falta de capacidade de administrar, pelo menos, o conflito, eu começo, então, a agir de uma forma desumana, né? Com esse comportamento destrutivo, né? Fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais sem sentimentos. Então, assim, isso é uma situação muito difícil, muito precária, né? E altamente destruidora. E o ser humano, nós somos ser assim,
multifacetado, gente. A gente pode, muitas vezes, estar em um nível desse e nem se dar conta, né? Que existe aquilo que nós chamamos de a vaidade e o orgulho humano. Que muitas vezes eu posso ser tão vaidoso, tão orgulhoso, que a minha vaidade, ela me cega diante das minhas fraquezas, né? Aí vem aquilo que o Freud colocou, né? Que é o ego, né? Eu tenho o meu ego muito inflado, né? Existe aquilo que eu quero, que é o meu ego, e o superego diz assim, você quer, mas você não pode. Então, tem que haver esse jogo. Eu tenho o meu inconsciente, que é o meu id, está lá no meu inconsciente. E eu começo a desenvolver comportamentos no meu nível inconsciente, porque o nosso inconsciente também é comportamento, né? Como colocou o teórico, não foi Skinner, foi um outro, eu esqueci o nome. Diz assim, o Freud também chegou a falar nesse sentido, assim, tudo sobre o ser humano é comportamento, né? Freud também colocou assim, que os sonhos são comportamento, portanto, vamos estudá-los. Então, existe uma situação do sonho, quando Freud colocou como comportamento, pelo seguinte, abrindo aqui um parênteses, né? A gente tem uma situação no trabalho que a gente, digamos, foi maltratado, digamos, pelo líder, ou não foi ouvido, ou o líder chegou para você e falou, dando a trajetória, lhe deu um feedback que não foi saudável aos seus ouvidos, e você ficou chateado, ficou nessa situação com esse conflito latente. E você sentiu uma vontade tão grande de dizer um monte de coisa para aquele líder, sabe? Mas aí, olha só, o jogo da mente humana, que a gente tem que ter cuidado. Essa vontade de chegar assim, dizer um monte de coisa, ou pegar assim, dar sabe, como é que ele deu, como é que o pessoal fala aqui no Ceará, meu Deus do céu, não é tapa não, eles falam outra palavra que eu esqueci, né? Vamos falar um tapa mesmo, dá um tapão lá, sei lá, lá no líder e tal, para você ficar com aquela raiva. Aí vem o seu superego e diz assim, ó, você quer bater nele, você não pode. Então, esse jogo do ego e superego, né, beleza? Quando nós temos o ego muito inflado, chamamos de egocêntricas, né? Pessoas que tudo que ela quer, ela acha que tem que ter nas mãos, ela tem a razão, então todo mundo tem que ouvir, ela está certa, todo mundo tem que aceitar, né? Ela é a mais bonita, ela é a mais rica, ela é mais tudo, todos os holofotes tem que estar voltado para ela, porque ela é o centro das coisas, então tem um ego muito inflado, ela acha assim que tudo que ela coloca, tudo é ela e ela, né? E ela começa, então, a desenvolver comportamentos muito voltados para si, sem levar o outro em consideração, por conta desse ego muito inflado, né? Esse egocentrismo muito pragmático. E aí, claro, isso vai gerando o que a gente chama de transtorno mental. Ou seja, é um descompasso entre o ego e o superego. Eu tenho que saber que nem tudo que eu quero, eu posso. Mas só que o nosso id, ele não pensa dessa forma. O nosso inconsciente, ele não leva isso em consideração. Ele é movido pelo princípio do prazer e ele quer a qualquer custo. Ele quer o prazer. Ele não admite ser ultrajado. Muito bem. E aí o que acontece? Você vai dormir, né? E o id, ele atua dentro da nossa fragilidade. Então, quando a gente está dormindo, você está completamente frágil. Você está completamente entregue ao seu id. Nós estamos completamente entregue ao nosso inconsciente, né? Eu vou dar aqui um exemplo, mas isso ocorre de variadas situações. E aí, o que acontece? Você está dormindo, e aí, na hora do seu sono, você está completamente indefeso, o id diz assim, é agora. Ele não me gratificou, não me deu o prazer que eu queria, mas agora eu vou ter o meu prazer. E aí você vai sonhar, né, com o seu líder, e você vai lá e dá tapa neles, bofetinha, faz o que você quer, pisa todo mundo no sonho, e o seu líder ele fica gratificado. O seu inconsciente fica gratificado. Foi aí que Freud então afirma, né? Os sonhos, né, que ele chama a interpretação dos sonhos, que até um livro dele, ele diz, os sonhos são comportamentos, portanto, podemos estudá-los. Então, assim, é o jogo da mente humana, entre o id, o ego, o superego, um dos exemplos, uma das situações que são variadas, né? O que nós temos que ter em mente é o nosso consciente, que é o meu ego e o meu superego. Entender que existe uma diferença, uma lacuna ou um gap, como eu queira colocar, entre aquilo que eu quero e aquilo que eu posso.
né? Eu, enquanto líder, eu tenho que saber que existe... Eu tenho esse liderado que ele é super difícil. A vontade que eu tenho é de esbofetear esse cara. Mas essa é a minha vontade, é o que eu quero. Mas eu não posso. Eu tenho que ter um controle emocional sobre minhas emoções, uma competência emocional bem desenvolvida, ajudar os meus liderados, né, a controlar suas próprias emoções. Já que eu não posso controlar as emoções dele, que isso é comportamental, eu posso, enquanto líder, ter conhecimento de causa, né? Tanto em uma visão pragmática, como também teórico-conceitual, que eu possa ajudar a minha equipe a controlar suas próprias emoções, né? Para evitar os terríveis comportamentos destrutivos. Depois vem no 8º nível o ataque de nervo, né? Que a preocupação aqui é se proteger dos demais, ou seja, aí eu já estou vendo que está todo mundo contra mim, que era o meu caso, né? Tá, eu queria me proteger, porque eu era bonzinho e todo mundo era ruim, que era ao contrário, era eu que era ruim, todo mundo era bom. Mas é que era bom, mas também não eram os monstros que eu proclamava, né? Que o bandido da história era eu. E se eu não melhoro, eu não estaria até agora dando aula para vocês, né? E no nível 9 tem esse ataque generalizado, né? Ou seja, as pessoas chegam às vias de fato, né? Não há outra alternativa a não ser retirar um dos lados envolvido. Já está assim para se pegar, brigar, se estapear, como diz o dito popular, então tem que ter alguém que chega nessa hora e vai pelo menos separar essa briga de galo. Alguém tem algo a dizer? Dizer, sabe, você está indo muito profundo, cara, ou não, sei lá, mas me dê feedback, porque nessa aula aqui eu preciso desse feedback o tempo inteiro para poder saber como lidar com vocês. Meninos, aqui, vou voltar lá para a sala de aula e eu quero falar com vocês, quero vê-los. Então, gente, eu queria agora, ou vocês alguma coisa, agora não tem nem como fugir, né? Eu estou aqui diante de vocês, não adianta, né? Sobre tudo que foi discutido, né? O que você tenha colocado, algum posicionamento, né? Fala alguma coisa para mim, então, aí. Bom dia. Bom dia. Me chama Raquel. Bom dia. Sim. Então, quando a gente pensa, eu vou falar um pouco assim da minha expectativa quando eu me inscrevi para esse curso, né? Quando a gente pensa em gerenciamento de conflito, a gente pensa sempre no outro, né? Como é que eu vou fazer para gerenciar os conflitos dos outros? Mas eu acho que a sua abordagem, ela, assim, está sendo muito oportuna, está me fazendo refletir sobre muitas coisas. Realmente, tudo parte da gente, depende dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, da nossa história, da nossa forma de lidar com as coisas. Eu acho que tudo isso é o start para como a gente vai ter essa relação com o outro e, consequentemente, se vai gerar ou não um conflito com o outro, né? Estou muito feliz com o conteúdo. Muito obrigada pela contribuição. Existe aquela máxima, né, que diz assim, a mudança que você quer ver no mundo está em você. O mundo só muda se você mudar primeiro. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Para contribuir aqui conosco? E assim, claro, na quinta-feira nós vamos estender o nosso diálogo e vamos chegar no outro. Mas primeiro sou eu. Eu tenho que me resolver. Quando eu me resolver, então eu vou ajudar os meus líderes, os meus liderados. Como é que eu vou ajudar a minha equipe se eu não estou ajudando nem a mim mesmo? Tenho que me conhecer, me perceber, sabe? Pegar o meu lixinho lá, né, emocional, né, o meu lixo da minha personalidade e me desfazer disso. Né? Essa carga. A partir de então, eu estou mais tranquilo, eu já entendo que existe isso nas pessoas, que aí eu tenho essa consciência, que toda a minha equipe são pessoas, seres humanos, que também tem seu lixinho. Né? E agora o que a gente promulga é que o líder, ele tem que ser um líder educador, é uma liderança educadora. Ele se educa, ele se submete aos processos de educação, e então depois ele vai auxiliar a sua equipe também a se educar.
né? Ou seja, ele vai ser um contribuinte ao desenvolvimento da equipe. E tudo diz respeito a essas questões internas de cada ser humano, para depois, então, a gente tratar as coisas que estão lá no exterior, né, da nossa equipe. Eu não posso ajudar as pessoas sem antes ajudar a mim mesmo. Então, primeiro me resolver, para depois, então, me colocar como um auxiliar para as pessoas, que as pessoas resolvam os problemas dela. Tentar atento ao meu comportamento, como é que eu atuo nas situações, como é que as pessoas me percebem, como é que eles colocam a minha personalidade, que a personalidade do ser humano, o líder enquanto ser humano, vai exprimir o jeito de ser desse ser humano, né? E aí ela navega em 3 pontos, né? Nós chamamos, são os pontos da personalidade humana, né? Que é o caráter, a própria personalidade de si, o caráter e o temperamento que exprime o meu jeito de ser, né? Como eu sou, né? A minha personalidade, ela muda, ela vai sendo construída. O meu caráter, ele muda de acordo com os impactos, né? Que ele sofre sobre as leis e normas, né? E o meu temperamento é algo biológico, tá? Então, o temperamento do ser humano é algo biológico. Eu já nasci com esse temperamento, eu vou morrer com ele, né? É o único caso que eu digo assim, daquela coisa, eu nasci assim, eu vou morrer assim, com esse temperamento. Mas a partir do momento que a gente se submete a processo de educação, nós vamos aprendendo a controlar, ou seja, de uma forma, colocar para dormir ou abafar o nosso temperamento. E esse temperamento, em uma linguagem comum, é um leão que todo ser humano carrega dentro de si, que está disposto a destruir o outro a qualquer momento. Mas, por meio da nossa educação, nosso autoconhecimento, nós vamos entendendo que eu carrego dentro de mim um leão assassino, dentro de mim, que eu tenho que fazer com que esse leão ele esteja o tempo todo dormindo. Então, a gente aprende a abafar ou adormecer o nosso temperamento. Porque todo ser humano tem um temperamento forte. A gente nasce e morre com temperamento forte. O bebê já nasce irritado. Então, o que nós aprendemos é controlar esse assassino que a gente carrega dentro de si, numa linguagem mais tranquila, tá? Não é nada da psicologia, estou falando tem um bem mais sociológico e filosófico, né? Ou seja, eu consigo abafar o meu temperamento, porque essa minha capacidade de controlar o meu temperamento é que vai dizer que qualidade de líder, que tipo de líder eu sou, e fica perceptível a minha atuação no ofício da minha liderança. Como também, claro, como membro da equipe. O quanto eu me posiciono, me apresento e sou capaz de contribuir junto com os meus colegas de equipe com o alcance das metas e objetivos organizacionais. Sem isso, não vou dizer que fica impossível, mas fica grandemente dificultado o alcance das metas, né, pela equipe, como também o ofício da liderança pelo líder. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Sandine, esteja à vontade. Obrigada, Sábio. Obrigada pela presença de todo mundo. Na próxima quinta-feira, no mesmo horário, 8h30, mas se Deus quiser, a gente vai conversar pontual, né? Sim. E a gente vai estar para o segundo módulo para finalizar esse mini curso. E aguardo todos vocês aí. Então, gente, muito obrigado também, Sandine. Obrigado a todos vocês. A gente se encontra na próxima quinta-feira, tá bom? 8h30 da manhã, gente. Bom dia, bom trabalho e até lá, então. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.